Bom dia. Bom dia, Clara Luz. Me perdoe o atraso, mas eu acordei 5 para 6 hoje. Nossa, quase que eu perdi a hora. Acordei e dei um pulo da cama. Tô com uma virose muito forte hoje. Hoje não, hoje eu tô melhor. Desde quarta-feira, tô bem doente. Fazia tempo que eu não ficava doente na minha vida. E, e eu espero que vocês não peguem essa virose, que tá muito ruim mesmo. Né? Então, hoje eu tô, porque foi bom porque hoje eu tô melhor para falar, mas nesse período, nesse período eu pensei, eu me lembrei de muitas coisas e acabei ficando quietinho aqui em casa, sem disposição mesmo de fazer nada, vários dias. Mas quando eu estava disposta, eu ficava mexendo aqui nas minhas coisas, encontrei uma meditação que nós fizemos durante muito tempo. E que foi uma prática uma prática de perfeição, de aperfeiçoamento, que nós fizemos há muitos anos atrás, 2000, foram 8 anos, na realidade, 2015, 2014, 2013, 2012, 2016, por aí. Foram oito módulos que nós trabalhamos no ECA, na Índia, quando fizemos o Honest Partners. E, e nesse período nessa época, nós tínhamos uma meditação de base, uma meditação de base, que era diária, era uma tradição, e nós tínhamos que fazer essa meditação todo dia. Essa meditação era a meditação da paramita. Então, a paramita vem a palavra paramita significa, é traduzida normalmente como perfeição, as perfeições. As paramitas são as 6 perfeições. Já que, porque se a gente fizer essa Francis, meditação, sai daí. se a gente alcançar essa meditação, deixa eu fechar aqui, parece que tem alguns microfones abertos. Então, as paramitas são 6 paramitas, de acordo com o budismo Mahayana. Isso para mim foi muito importante quando me deparei com essa meditação, porque a minha primeira experiência na Índia, como vocês já sabem, a maioria de vocês já sabem pelo menos, foi uma experiência de budismo, do budismo Mahayana com o Dalai Lama em Dharamsala, na Índia, no Tibete indiano de Dharamsala, no norte da Índia. E eu estive na primeira vez que eu fui à Índia, eu fui para lá, fizemos uma peregrinação budista e saí mais budista do que todos os budistas que tinham ido comigo. E eu não sabia nada do budismo, aprendi a filosofia do budismo, fiz um retiro de 15 dias com o Dalai Lama, com os monges dentro do templo. E depois nessa peregrinação a gente visitou todos os lugares principais do budismo, aonde o Buda fizemos a peregrinação da vida dele, aonde ele tinha andado, né, onde ele tinha vivido naquela época. E eu aprendi os rituais e aprendi nessa época essa parte aqui que eu não tinha ideia. E eu achava interessante, porque eu falava, nossa, eu não sabia o que que eu vinha fazer na Índia e eu vim estudar filosofia, né, do budismo. E as paramitas entraram para mim nessa época como as 6 perfeições, né? Normalmente, as 6, elas são traduzidas como as perfeições, porque na medida que você aperfeiçoa cada uma delas completamente, como um Buda, né? Desejando ser um Buda, nós também vamos nesse caminho alcançando a liberação e a iluminação. A busca da iluminação é a meta do budismo também.
assim como aqui na escola que nós frequentamos, que é o Movimento Anes, que segue essa linha também, né? E essa meditação, ela faz você se assentar nessa prática para essa perfeição, né? Elas são práticas que os bodhisattvas seguem para alcançar a iluminação e ajudar todos os seres sencientes do mundo. O que é o Bodhisattva? Nessa viagem que eu fiz, eu fui iniciada como Bodhisattva pelo Dalai Lama. Foi um retiro muito, muito poderoso. Uma iniciação muito poderosa. E eu não sabia que ia ser isso, eu não tinha ideia do que ia acontecer. E quando eu percebi que a gente estava fazendo esse caminho, e no dia da iniciação foi uma coisa assim muito especial mesmo. Eu entrei num estado assim muito expandido e nós éramos 6 brasileiros. Tinha aí cerca de uns 80 estrangeiros e mais acho que uns 200 monges. Era muita gente mesmo que tinha lá. Os monges budistas, que eram monges de lá do Tibete, mais outros monges que tinham vindo de fora para esse retiro, que era um retiro famoso, para você se tornar Bodhisattva. Bodhisattva é aquele que procura a iluminação, se ilumina e fica levando todo mundo para a iluminação. Então, como se você levasse para o céu e tivesse uma porta. E o Bodhisattva é aquele que fica ali, pondo todo mundo para dentro. Eu acho engraçado essa imagem, né? Põe todo mundo para dentro. E enquanto ele ouvir barulho de sofrimento e de estresse, de sofrimento, enfim, no mundo, ele não atravessa a porta da iluminação. Ele fica esperando e ajudando as pessoas a passarem. Ele é o último, ele é um Buda, ele é o último a sair, né? E eu fiquei muito impressionada com essa imagem, né? E eu fui iniciada a esse Bodhisattva, foi muito forte mesmo. Então, essas paramitas que você segue para alcançar a iluminação e ajudar todos os seres. São elas as paramitas são a generosidade, que é a doação que é generosidade, a conduta ética, né? A conduta ética é a paciência, o esforço entusiasmado, é concentração e a sabedoria. Dana, Sila, Shanti, Virya e Dhyana. Então, essas são as 6 paramitas, né, que fazem você chegar, o desenvolvimento dessas paramitas levam você para a iluminação. Dana, que é a doação, que é a generosidade, ela se refere ao fato de dar, né, de se doar, sem expectativa de retorno, seja materialmente ou em termos de tempo, de energia, de sabedoria. A pessoa se doa, ela alcança dana. A sila é a disciplina ética, envolve a conduta ética, a prática dos bons preceitos, como não matar, não roubar, não cometer adultério, não mentir, não se intoxicar com qualquer substância. Esse é sila. Então, a pessoa que busca a iluminação pratica a disciplina ética. Paciência, a terceira, Shanti, que Sante, na realidade, eu falo Shanti, mas não é que Sante, não tem H. É, Sante, paciência, prática da paciência, que é a tolerância, a calma, a paciência, a paciência diante da adversidade, diante do sofrimento. A capacidade de suportar a dor e a frustração com serenidade. Essa é a terceira paramita, terceira perfeição que você deve atingir no caminho da iluminação. Se você falar assim, o que que eu preciso para ser iluminado? Você precisa dessas coisas aí, dessas paramitas. Você precisa ter alcançado um estado de arte, estado da arte, né? Em cada uma delas. Terceira é a paciência. A quarta é a energia.
esforço entusiasmado, entusiasmo. Representa o esforço, representa a determinação que você deve ter, a perseverança no caminho da prática, a capacidade de se esforçar consistentemente para você alcançar os objetivos espirituais que você busca. Então, a quarta paramita, a quarta perfeição, é aquela que representa esse esforço, essa determinação em você alcançar os objetivos, seus objetivos espirituais. Essa é a quarta, a energia entusiasmada. E a quinta paramita, que é dhyana. Dhyana envolve a prática da concentração, a meditação pela concentração, a calma mental, a calma imperturbável que a Prita diz chama, né? A consciência de si mesmo, desenvolvimento e prática da consciência de si em si mesmo, de si mesmo. E que essa paramita vai permitir a você observar a natureza da mente, a natureza do mundo. Então, a partir da calma imperturbável, da concentração, da consciência de si mesmo. Isso é dhyana. A prática de dhyana leva você, é uma das práticas que leva você para a iluminação, o estado iluminado de consciência. Veja bem, todas elas juntas. Você deve praticar todas juntas para quando você adquirir essas qualidades, você está iluminado. E a sexta, finalmente, é a sabedoria, que é prajna, né? Sabedoria é que é essa compreensão profunda da realidade, a capacidade de ver a natureza da existência como vazia, vazia e interdependente, a interconexão entre tudo. E de compreender que essas leis da interconexão, elas regem o universo. Então, quando você consegue compreender a interconexão entre os seres, entre tudo no mundo, e você percebe o esvaziamento, porque nesse momento, quando você percebe a interconexão, você deixa de separar, você deixa de ser uma coisa e outra. Você percebe que tudo está reunido num único tecido unitário da consciência e você perceber essa lei é alcançar um estágio altíssimo de sabedoria. Perceber e vivenciar isso em você. Então, veja bem, as paramitas são 6 paramitas. E eu fui iniciada para praticar as paramitas todos os dias. E a meditação, a meditação é como fala, é uma é uma atividade, é a atividade principal através da qual você se coloca diante dessas 6 perfeições e espera atingi-las, ok? Então nós também estamos atrás da iluminação, não é? Então essa para buscar essa iluminação, desenvolver essas 6 virtudes é essencial para o desenvolvimento espiritual. É essencial. Sem elas, você não chega a lugar nenhum. Então, anote aí as 6 paramitas e dá uma olhadinha na sua vida, olha a sua vida, e para perceber, né? Deixa eu marcar aqui. Acho que eu estou no viu, tô. Para você perceber em que estágio você está buscando essas qualidades, se doar sem expectativa de troca, cumprir com preceitos morais, éticos importantes, não roubar, não matar, não cometer adultério, não mentir e não se intoxicar de nada. Paciência, paciência é importante. Paciência, tolerância, calma, né? A energia entusiasmada sempre a respeito desse esforço que você está fazendo para a iluminação, a meditação, aí a sabedoria, a prática da sabedoria. Então, você procura ver essas
Paramita, Seis Perfeições. Nós tínhamos, depois de muito tempo, eu fui para o Dalai Lama e fui iniciada como uma Bodhisattva. E eu fiquei impressionadíssima com o que estava acontecendo ali, porque era muito, muito para tudo que eu podia imaginar. E eu tive a exata impressão, né, da grandeza daquela iniciação. Foi um marco na minha existência. E essa iniciação foi poderosíssima. E ela que começou esse movimento que me traz aqui até hoje. E nós tínhamos como lição de casa a tarefa: praticar 6 paramitas diariamente. E eu olhava para elas e dava risada, falava, madre minha, nunca vou conseguir, não é? Eu chorei muito, entrei num transe assim muito grande no dia, foi naquela semana. Depois de lá, nós saímos para peregrinar a respeito do Buda, do caminho do Buda. Eu aprendi tudo a respeito do Buda naquela época e voltei para casa e tive um processo muito poderoso quando eu cheguei em casa. Eu cheguei numa segunda-feira à noite com um pouco de febre, né? A viagem tinha sido longa, foi uma viagem muito demandante, exigentíssima no sentido físico da coisa. Isso foi em 2007. Eu tinha, nem sei quantos anos eu tinha, mas eu já não era uma criança, já era bem mais velho. E exigiu fisicamente de mim muito. Fiquei muito cansada, mas eu fui, fiz tudo que tinha que fazer. E quando cheguei em casa na segunda-feira com um pouco de febre, Gilberto estava viajando, ele estava em Londres naquela semana, que foi a sorte, quer dizer, tudo funciona, foi sincrônico. Ele não estava em casa, ele voltou só no sábado, a meio-dia, 1 hora, e eu cheguei da Índia de segunda-feira à noite. Um dos meus filhos me pegou na minha chegada aqui em Campinas, e eu fui para a cama, deitei e dormi. E não acordei mais. Foi bem interessante essa experiência para contar para vocês. Eu não acordei. Eu fiquei segunda, terça, quarta, dormi segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado num estado de completo torpor. Assim, eu não conseguia abrir os olhos, eu dormi, dormi, dormi. Não, a minha empregada ficava, me pegava assim, levava eu dormindo para a cozinha, ela queria que eu comesse, fazia sopa para mim. As minhas fotos, foi o Gilberto não tem casa, senão ele nunca mais tinha deixado de voltar para a Índia. Então foi uma limpeza profunda que eu recebi a partir dessa iniciação, dessa viagem em torno de Buda, né? Com Dalai Lama, foi muito poderoso. E eu fiquei num estado de escuridão. Eu tinha a impressão que tinha um muro muito pesado que eu tinha que empurrar para frente, assim. E eu não, eu fiquei em estado de lerda, eu fiquei em câmara lenta. Fiquei longe, fiquei no estado muito expandido de consciência durante vários dias. Meus filhos foram me visitar, olhavam para mim e eu dormia, dormia. Uma vez abri os olhos assim, a Helena estava sentada do meu lado na cama, passando a mão na minha cabeça, mãe, o que que você tem, mãe? Aí eu dormia, dormi. E eles deixaram, o máximo foi isso. Os meninos deixaram, eu dormia. A empregada que ia só 2 dias por semana, ela foi todo dia na semana, porque ela ficou preocupada. Dona Heloísa, a senhora nunca mais deve ir para a Índia. Eu escutava as coisas, mas eu não conseguia sair daquele lugar. Eu fiquei muito expandida. O divino meu divino foi tão bom que eu não tive esse processo lá na Índia, eu tive quando eu cheguei aqui. Então é como se eu tivesse recebido uma diksha daquele tamanho imenso e eu fiquei num estado muito expandido de consciência durante vários dias. E no sábado de manhã eu acordei, abri os olhos, meu corpo tinha voltado, tudo tinha voltado, eu sentei na cama, pronto, acabou, como se não tivesse acontecido nada. E o Gilberto chegou meio-dia, 1 hora da tarde, ele chegou de Londres, eram umas 10 horas em São Paulo, chegou em Campinas, eu estava ótima. Então, eu estava ótima e tinha encerrado aquele espaço de tempo que eu precisava para poder
me conectar, me soltar, no sentido de receber a energia que eu tinha recebido nessa iniciação. A iniciação para para alcançar as 6 paramitas. Pensa um negócio desse. As 6 paramitas são muito, muito poderosas. E depois, depois voltando para a Índia, no ECA, eu conheci o ECA no ano seguinte, 2000, eu fui em 2007, 2008, eu fui para o ECA e comecei a trilhar o caminho da ONES. O caminho da Oneness é o caminho das 6 paramitas, é o caminho da iluminação, caminho do despertar, o caminho para você alcançar um estado de fora do sofrimento, um estado em que a sua vida flui a partir da calma imperturbável, a partir da paz fundamental. E a partir disso, você, diante de todos os desafios da vida, você não desalinha nunca. Então, veja bem, eu sempre contei para vocês um pedacinho da minha história. E nessa época, muito depois, foi 2008, mas isso já foi 2010, 2009, 2010, 2010. Eu estava na UANES, já eu fui todos os anos para a UANES fazer todos os cursos e workshops e processos que eles ofereceram. E eu fiz todos eles. Ia para a Índia todo ano, em torno de fevereiro, mais ou menos, ficava fazendo o processo. A partir de 2010, nós fizemos o Honest Partners, que foram 8 módulos de aprofundamento muito forte, com um grupo de umas 120 pessoas, mais ou menos. A meditação de base era a que eu quero fazer com vocês hoje, a meditação da paramita e que é uma prática de 8 passos para nutrir o belo estado de ser e para dissolver o sofrimento. Então, veja bem, se você fizer todo dia, para alcançar a perfeição nessa meditação, você tem uma grande chance de iluminar, né? De caminhar para a iluminação de forma muito, muito, muito mais facilmente. Você fica feliz, né, de fazer a meditação, mas de repente nem sempre a gente consegue a perfeição na meditação. A prática é tudo. A prática é tudo no seu caminho de iluminação. Então, como eu sempre lembro que o Buda encontrava os seus amigos e na hora que ele encontrava, ele não dizia como vai, tudo bem? Ele falava assim, como está a sua prática? Era a pergunta base do Buda para os seus seguidores, seus discípulos. Como está a sua prática? Então, pergunto eu aqui, como está a sua prática, Simone? Como está a sua prática, Wanda? Como está a sua prática, Luciana, Patrícia, Marinês, Mauro, Vera Sorrentino? Como está a sua prática? É tudo que você tem que se colocar, se dedicar para alcançar esse estado, alinhado, concentrado, perfeito, interno. O seu estado interno se conservar um belo estado. Então, a visão do movimento antes, a visão de Krishnadi, Pritaji e de Sriyama Bhagavan é que 81 mil pessoas alcancem essa iluminação, alcancem a perfeição nessas 6 paramitas. E alcancem, e 81 milhões de pessoas tenham chegado a belos estados de ser. Porque chegar a ter, a sentir, a perceber, a vivenciar belos estados de ser é uma coisa, iluminado é outra. O belo estado você consegue, você vive eventualmente momentos de belos estados de ser, mas depois você volta, cai outra vez no estado que não é muito bonito. Tá? No contrário, você vai e volta um balanço, vai e volta, vai e volta. Às vezes você está num belo estado de ser, mas ao mesmo tempo você não está, você perde e você tem que se manter totalmente o tempo todo sem escorregar. Aí então você está iluminado, o que é bem complicado, bem difícil. Mas nós podemos alcançar
essa iluminação. Não é nesse estado iluminado, é a iluminação. Alcançar estados iluminados é uma coisa, iluminação é outra. São duas coisas diferentes. Tá? Nós estamos aqui buscando estados iluminados para se manter neles. Se manter neles o dia todo, o tempo todo, sem ficar brigando com eles para poder voltar. Aí você fala, ai meu Deus, estava tão bom, agora eu já voltei a minha raiva outra vez, já tive outra vez sentimento de culpa, já estou me sentindo inseguro, já estou chateado, confuso, com confusão mental, já entrei na pressa, no barulho, na correria. Então veja bem, isso é fácil, né? Mas você consegue, se você meditar, você vem aqui na Clara Luz todo dia de manhã, medita, sai oh, feliz da vida. Dura 1 hora, 2, até você encontrar um desafio e pronto, acabou. Não é isso se iluminar, de jeito nenhum. Isso é você tá bem longe das 6 paramitas. Por isso eu me lembrei dessas paramitas nessa minha virose, que ainda não tem um diagnóstico de virose, foi um diagnóstico que talvez seja dengue, hoje eu vou fazer outro exame de sangue. Precisei ir para o hospital no domingo, porque eu estava com uma dor no corpo assim, realmente fora do lugar. E ainda estou, não consigo me mexer muito. Mas nesse momento de parar assim, eu fiquei lembrando das paramitas. E diante do desafio, né? Diante do desafio, observar como é que eu me comporto, né? Enumerar, fazer uma lista dos últimos desafios da sua vida. E eu sugiro vocês fazerem isso agora, hoje, essa semana. Uma listinha dos desafios que você está passando nesse momento. Nós estamos em abril, dá para fazer desse ano desde janeiro, né? O que é que você tem encontrado na sua vida como desafio? E do outro lado faz 2 colunas. Do outro lado da coluna, você escreve qual foi o estado a partir do qual você enfrentou ou está enfrentando esse desafio. Quais são os seus movimentos internos? Quais as emoções que você tem vivido com toda a integridade? E observar o seu caminhar como um observador, principalmente nesse momento. Então eu vou colocar aqui essa meditação tem 8 passos. Nós vamos são 6h39, nós vamos terminar umas 5 para 7 e fazemos a Diksha no final. No meio dessa meditação tem o mantra, porque hoje é o dia do mantra. Então, tem um mantra que você vai cantar 15 vezes, ritmicamente, num volume alto, primeiro, num volume médio, num volume baixo, num volume muito baixo e sem volume silenciosamente, novamente. Ok? Depois tem repetição de mantras, né? E termina com assim, tem o prana, respiração, o mantra, depois tem Gnana, que é a sabedoria. Então, veja bem, a gente vai praticar. Depois a visão espiritual e termina, tá? Então, vamos começar a paramita, a meditação da paramita. Vocês vão gostar. Essa é uma prática que você pode fazer se você, todo dia. Ela é bastante completa e você pode praticá-la todo dia, em vez de ficar escolhendo qual que você vai fazer. Aqui já tem várias coisas juntas, ok? Topam? Todo mundo faz comigo? Então vamos lá. Abram as suas janelas, por favor, para estarem. Você já é um passo da paramita, é para estado de presença, já é um estado de uma percepção consciente que você tem do estado de presença. Você vai para uma aula, você vai para uma sala virtual e não abre sua janela. É como se você não estivesse lá. Então, você deve fazer aquilo que você faz de forma inteira, clara, precisa, com presença. Então, eu fico sempre chamando a atenção, mas eu estou chamando a sua atenção porque você está aqui para se iluminar. E o meu papel é ajudar você, certo? Então, eu chamo a sua atenção mesmo. Abra a sua câmera, estado de presença. Então, abra a sua câmera e vamos lá. Primeira, eu vou colocar uma música para acompanhar a gente.
Peraí. Ficar bem baixinha. Tá baixinha? O tom da minha voz dá para ouvir? Marinês, dá para ouvir a minha voz. E a música, dá para ouvir? Mais ou menos? Por mais baixo? Mais baixo. Peraí. Ok. Então vamos lá. Fechem os olhos devagar. Postura correta em qualquer prática. Essa é número um, primeiro passo. Antes do primeiro passo, nós vamos fechar os olhos, soltar o corpo, respirar conscientemente, soltando todo o seu corpo. Inspira e solta. Ombros, pernas, mãos sobre as pernas. Solta a língua dentro da boca. Reconhece o seu corpo, o peso. Eleva a sua consciência para o seu coração interno, espiritual. Faz essa conexão profunda com a presença divina em você. A conexão mais importante. Simplesmente gerencie o seu divino. Dia, meu divino. Eu sou aqui, meu divino. Faça a sua oração rápida, profunda. Coloque nas mãos do seu divino, nas mãos da inteligência universal que orienta e guia a sua vida o tempo todo, mesmo que você não perceba. Entregue o dia, agradeça o dia, peça para você alcançar as 6 paramitas: ação, generosidade, paciência, humildade, concentração, sabedoria. Essa prática da meditação leve você a se aperfeiçoar no caminho da iluminação. Você lembrando que você se aperfeiçoou no contato com cada ser vivo do planeta que você vai encontrar hoje. Não é sozinha, não é sozinho. É na convivência, nos relacionamentos, seu com todos os seres do planeta. Agradeça o dia, respire profundamente. Vamos no primeiro passo, a paramita. Em qualquer prática, é muito importante você definir o espaço e se colocar em asana. A maneira como você se mantém, a sua postura é muito importante. Então você fica sentado com a coluna ereta, cabeça centrada e relaxada sempre.
E as suas mãos devem entrar no mudra, Brahma Mudra. Mão esquerda embaixo, a mão direita em cima em concha, sobre a mão de esquerda. Ambas as mãos estão voltadas para cima e relaxadas. Os polegares não necessariamente precisam se tocar. Esta postura, esse asana, ele desenvolve a sua consciência. E agora, o segundo passo é o sankalpa. É a intenção que você coloca. É a intenção que você coloca. Aí você muda o mudra. Você coloca a mão esquerda sobre a perna direita, as palmas com a palma para cima, e a mão direita sobre a mão esquerda, fechando as duas mãos. Sobre a perna direita, sobre a coxa. E dentro das duas mãos, como se estivesse lá dentro, a sua intenção. E a sua intenção hoje você vai, para essa meditação, você vai repetir comigo. Essa é a minha intenção hoje. Eu me dedico totalmente a esta prática. Eu escolho agora e hoje nutrir um belo estado interior de ser. Vamos para o terceiro passo. Volte as mãos em Brahma Mudra. Mão esquerda em concha sobre a mão direita. Os polegares não necessariamente se tocam sobre o seu colo. Nesse asana, nessa postura, você vai cuidar de prana, a respiração. Faça a respiração lenta e abdominal. E preste atenção à sua respiração. Você vai fazer um ciclo, inspirando e expirando profundamente e longamente. Inspira profundo, segura e conta 5 tempos. E expira longo. Esse é o seu ciclo de prana agora. Inspira, segura, 1, 2, 3, 4, 5 e expira lento e longo. Faça 5 respirações assim. Terminando os 5 ciclos de prana, volte à respiração normal.
Vamos passar ao quarto passo. Mantra é a pronúncia de sons em sânscrito. E o objetivo deste mantra que nós vamos cantar é se mover do eu limitado para a consciência do eu ilimitado. Você vai cantar Hamsa, 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 que significa eu sou você. Você vai cantar este mantra 15 vezes, ritmicamente, em cada volume. Eu vou guiar vocês. Use 4 volumes. Começamos pelo volume médio, depois baixo, depois muito baixo, depois silenciosamente. Vamos começar. Eu vou guiar vocês agora. Volume médio. Hamsa, 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 Hamsa. Volume baixo. Hamsa, 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 muito baixo. Hamsa, 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 Hamsa. Sem volume, silenciosamente. Respire profundamente quando terminar. Vamos para o quinto passo, Shinanda, Vinanda, sabedoria libertadora. Internamente, diga a si mesmo 5 vezes: todo sofrimento é resultado de pensamentos obsessivos e egocêntricos. Diga a si mesmo: todo sofrimento é resultado de pensamentos obsessivos e egocêntricos. Todo sofrimento é resultado de pensamentos obsessivos e egocêntricos. Todo sofrimento é resultado de pensamentos obsessivos e egocêntricos. Todo sofrimento é resultado de pensamentos obsessivos e egocêntricos. Se concentre no espaço vazio diante dos seus olhos. Tire da caixa. Veja esse espaço completamente, intensamente iluminado. Como um observador passivo, dissolva cada pensamento que vier, que tem vindo na sua cabeça, de sofrimento,
na luz do espaço vazio diante dos seus olhos. Como se fosse uma testemunha, pegue todos os pensamentos e vai dissolvendo na luz desse espaço vazio. Você teve uma perturbação hoje, ou ontem, ou esta semana, dissolva todos esses pensamentos na luz, agora. Abra agora um sorriso gentil no seu rosto, consciente. E veja-se vivendo sua vida a partir deste belo espaço, reconectando-se à sua visão espiritual, a visão espiritual que você tem para a sua vida, a visão espiritual de alcançar a perfeição das seis paramitas, a iluminação. Veja a sua vida a partir desse belo espaço esvaziado e iluminado. Agora, respire longamente. Pense em uma pessoa que você deseja nutrir hoje. Pense em alguém que você quer alcançar hoje. Coloque essa pessoa no seu coração. Se conecte com o estado interior do ser dessa pessoa. Sinta fios de prata, fios de ouro, saindo do seu coração e indo para o coração dessa pessoa, fazendo uma conexão profunda com o ser interior dela. E diga o seguinte para essa pessoa e para si mesmo:
3 vezes. Eu me importo com o que você sente. Eu me importo com o seu bem-estar. Eu quero que você seja feliz. Eu realizarei hoje ações amorosas que causarão bem-estar a você e que irão deixá-lo alegre e feliz. Eu me importo com o que você sente. Eu me importo com o seu bem-estar. Eu quero que você seja feliz. Eu realizarei ações amorosas que causarão bem-estar a você e que o deixarão alegre e feliz. Eu me importo com o que você sente. Eu me importo com o seu bem-estar. Eu quero que você seja feliz. Eu realizarei ações amorosas que causarão bem-estar a você hoje e que o deixarão alegre e feliz. Agora, imagine-se realizando essas ações amorosas para essa pessoa. Tome uma respiração profunda. Cante no seu coração o mantra do Ega. 11 vezes comigo. Preparando para que nesse estado você receba a dica e possa transmitir ao grupo da Clara. Soham ekam Namsa 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 soham ekam. Quando você se sentir pronto, você transmite a Diksha para o campo. Espere ficar pronto. Espere sentir a Diksha escorrendo dentro de você. Hamsa Suham Ekam Hamsa Suham Ekam Hamsa Suham
a toda a sua família, seu círculo de almas, todas as intenções, as pessoas intencionadas por vocês para o campo, a receber essa diksha que facilita, que vem facilitar para todos nós o caminho da iluminação. Que a paz esteja no seu coração, que a paz esteja no coração de todos os seus amores e todos e em todos no mundo ao seu redor. Shanti, Shanti, Shanti. Respire, faça a sua Shavasana. Vá para a Shavasana com os olhos fechados. गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि भवाब्धावपारे महादुःखभीरो प्रपातप्रकामी प्रलोभी प्रमत्ता कुसंसारपाश प्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि Agradeça no seu coração o dia no campo da clara luz, os amigos que participam, criam essa egrégora. Agradeça o caminho Oneness que leva você
a um grau elevado de consciência e que ajuda você a viver uma vida mais livre de todos os estados ruins. Agradeça ao Divino por trazer você até aqui, conduzir você na sua vida. E vá para a vida, vá para o dia com entusiasmo, a energia entusiasmada, com sabedoria, com paciência, com senso ético. Assentado na sua visão espiritual para a sua vida. Respire conscientemente durante o dia. E se lembre de colocar ações amorosas para essa pessoa que veio para você na meditação. Cumpra o que você prometeu. E aonde você for, faça a diferença. Leve um estado, leve uma energia de amor, de calma, de bem. Seja aonde você for uma clara luz. Um bom dia para cada um de vocês, com muito amor, com muita gratidão. I love you all. Cuidem da saúde. Um bom dia feliz para todos vocês. Se mantenham na Shavasana, quem quiser. E quem puder, abrindo os olhos devagar. Com calma.